Olá, bem, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o World Building de League of Legends e hoje iremos falar sobre Freyjord. Como a galera já estava sabendo como funciona, quando a gente fala sobre localidades, eu gosto de dar uma vasculhada no mapa e assim entender as minhas primeiras impressões sobre o que acontece, sobre algumas localidades, mais pra cá, mais pra lá, e assim a gente vai conversando um pouquinho. Se você gosta de algum herói que ainda não foi falado, deixa aqui nos comentários, que com certeza ele vai entrar na listinha. Se por acaso você quer alguma localidade, da mesma forma, eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês irem lá vendo, de acordo com o que já foi saindo, e assim você já tem uma ideia daquilo que já foi falado, beleza? Então, para conversar um pouquinho mais sobre Freyjord e as terras nortes congeladas. Então, pessoal, já começar aqui. Freyjord é uma coisa interessante que, se você for pegar aqui no mapa, vocês percebem que tem diversas localidades que agora você parece que tem alguma coisa. Alguns mostra, por exemplo, aqui mostra alguma coisa relacionada a Ashe, aqui também. Esse aqui também alguma coisa também, parece que ela é bem importante. Temos aqui alguns outros personagens, então vamos ver. Aqui no caso nós temos a Alessandra, então vamos ver um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai ver no decorrer das coisas. Como a gente pode ver aqui, nós temos o regime principalmente matriarcado tribal, fazendo bastante sentido pelo provavelmente a Ashe ter alguma coisa, uma importância aí, faz sentido ser um matriarcado. Como vocês podem ver aqui no topo, nós temos aí a Ashe, a Alessandra, a Sejuani, Tryndamere, o Braum, o Nunu, o Olaf, nós temos o Trundle, o Tyr, o Volibear, Ornn, o Gnar e o Gragas. É legal, interessante, tem aqui diversos heróis que eu gosto bastante, mas vamos ver, nível tecnológico baixo, considerando que provavelmente são terras nórdicas, então faz aí um tanto sentido ser dessa forma. Atitude em relação à magia, venerar. Como é venerar? Quando a gente fala sobre veneração, é uma coisa interessante, porque venerar é alguma coisa que você coloca num patamar tão superior que você simplesmente se rebaixa, você é muito inferior, aquilo é algo muito superior, muitas vezes intocável, algo que beira o divino. Então é interessante que, se estamos falando de uma região que a parte da magia está relacionada diretamente com algo de uma veneração, de um louvor, considerando também algo tribal, podemos falar assim que tem algumas coisas interessantes que a gente pode ir conversando. E o ambiente tundra. Então já se imaginava que poderia ser nesse quesito. Freyjord é uma terra hostil e impiedosa onde os semideuses caminham entre as pessoas. Os indivíduos já nascem guerreiros. Apesar da abundância de tribos independentes, as três maiores são Avarucianos, Agardo, Inverno e Pré-Glacios. Com uma moldada única, a exclusividade pela vontade de sobreviver. Lá também é o único lugar onde toda a Runeterra, onde o gelo verdadeiro pode ser encontrado. É interessante, ainda mais pelo fato que vocês podem perceber que tem uma nevezinha aí caindo, como se fosse as geleiras eternas. Algo que também, se você for pegar a Cavaleiro do Zodíaco, onde nós temos no norte da Sibéria, os gelos eternos, onde tem a armadura de cisne e assim por diante. Então, considerando aqui onde o gelo verdadeiro pode ser encontrado, provavelmente se encontram geleiras que são eternas. Claro que talvez, né, com o aquecimento global gigantesco, pode ser que derreta, mas de uma forma geral, ainda mais pelo fato de ter magia nesse universo, acredito que as divindades, os espíritos, os semideuses ligados a esse tipo de bioma não permita que a temperatura esquente ao ponto de fazer isso, ou mesmo que esquente não seja suficiente para derreter esse gelo. Então é interessante porque quando a gente pega toda essa associação dizendo, né, todas as pessoas já nascem guerreiro e onde semideuses caminham, você percebe que essa veneração provavelmente talvez estejam ligados diretamente a esses deuses que caminham, seja eles ou realmente umas divindades diretas ou filhos dessas divindades diretas, ou você pode considerar também que são criaturas, né, pessoas que têm um poder mágico tão forte que faz com que eles se tornem semideuses à visão das pessoas, e essas habilidades se tornam aquelas habilidades mágicas que merecem ser veneradas, né? Então dá para tirar já algumas coisas com esse trechinho, ainda mais essa pequena tabelinha
que já começa falando um pouco sobre essas capacidades, esses atributos. Então eu acho uma coisa interessante. Temos aqui diversas cidades que a gente pode ir clicando, mas provavelmente eu vou pegar primeiro o que tem aqui, depois a gente vai brincando no restante do que tem aqui. Vamos começar com Manasseh Tribal, arquitetura de Frejord. É interessante que já começa aqui, Casa Frejordana. Você pode ver que tem realmente atributos medievais, vikings, muito fortes, né? Você percebe essa estrutura de cabana, tem esse tipo de telhado, você percebe novamente esse, eu não vou chamar assim de poste, esse totem, esse identificador aqui, mesma coisa, provavelmente aqui apesar de ser algo que parece ser tudo de madeira, até você percebe essas cerdas pegando aquela madeira, mas parece também bastante chifre de veado, aqueles antílopes. Então, provavelmente deve ter alguma relação direta com a própria referência, utilizando também pedras frias. Só que é interessante que, mesmo em regiões muito frias e você não possuindo um material quente, o gelo ele é um ótimo isolante térmico. Por isso que as coisas que estão dentro do gelo primeiro precisam vencer o gelo para depois fazer. E os iglus, você percebe que mesmo sendo muito frio lá fora e as casas sendo feitas de gelo, faz com que o gelo, a temperatura produzida por aquele gelo meio que barra a temperatura negativa de fora, fazendo com que a troca de temperatura seja feita com esse material mais do que com aquilo que está isolando. Então é interessante porque mesmo numa região fria, essas pedras frias mantêm a temperatura pelo menos constante. Fria, porém constante. E novamente aqui um outro tipo de casa. Isso aqui tem cara de ser um pouco mais estruturada, mas isso aqui tem cara de ser algo mais para moradia. Já aqui tem cara de ser mais relacionado a como se fossem estábulos, né? A gente pega, principalmente pela proporção que tem aqui, parece ser bastante de estábulo. Você vê que a proposta se mantém. Você vê também que tem esses dentes ou chifres. Aqui no caso seriam palhas mesmo, mas no caso aqui pode ser realmente dente de alguma criatura gigantesca, porque se for uma boca, dá para ver facilmente que seria uma boca enorme. Se fosse, por exemplo, uma garra, um pouco mais fácil de se lidar, talvez um dragão, alguma coisa do gênero. Porém, você percebe que existe essa ideia. E eu gostei bastante porque tem cara de ser estábulo ou local de criação, porém há uma premissa, pelo menos as características principais se mantêm. Aqui você vê um adorno, parece realmente ser mais para casa, e aqui tem menos, parecendo mais um quesito mais para criação. A vila, então é interessante que você percebe que a vila é um aglomerado dessas casas que vai subindo para a montanha, né? Ou descendo, né? Depende muito de alguns fatores socioculturais que a gente pode definir se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Faz diferença? Faz a nível sociocultural, né? Se não existe uma relação direta onde quem está mais baixo, mais para cima, mas se você for considerar que se existe algo muito importante no topo, as pessoas mais próximas do topo podem ter sim alguma certa importância. Ou se alguma coisa mais importante se encontra mais para baixo, mais para base, talvez as pessoas que moram mais longe. Normalmente quando a gente fala sobre do centro para fora, principalmente em cidades antigas, o centro é a parte mais importante. Então quanto menos importante você é, mais longe você fica. Claro que com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da própria arquitetura da cidade, você pode encontrar algumas regiões mais afastadas, como, por exemplo, uns ricos que querem ficar longe da pobreza porque começou ali. Então, existem diversas formas, porém, num começo, numa origem, normalmente o centro é mais importante do que a periferia. Ou seja, existe um ponto pivotal importante e quanto mais se afastando, menos importante você é. Então, seguindo aqui, eu pego os cofres dos Glacianatas. Isso aqui tem cara de ser aqui em cima, ainda mais porque aqui está dizendo localizado abaixo do pico do chifre congelado. Abaixo do pico pode ser algo realmente abaixo do pico, ou seja, fica aqui, logo abaixo do pico propriamente dito, não no pé da montanha, não algo aqui embaixo. Então pode ser que realmente se encontre aqui em cima. Talvez você esteja vendo uns detalhezinhos aqui, pareça ser a porta desse aqui, ainda mais essa
parede montanhosa que fica aqui atrás tem cara de ser essa parede montanhosa que está aqui. Então, de uma maneira geral, eu acho interessante porque os cofres, o que pode ter aqui dentro? Será o corpo de uma divindade? Será que fica os seus tesouros, suas conquistas? Tem diversos. Quando a gente fala sobre cofre, existem diversas funções, existem diversas... basicamente o que guarda lá dentro. Então não tem muito o que dizer porque só está dizendo que é a questão da localidade. Porém, existem diversas funções e a gente pode ver no decorrer das outras histórias. Fortaleza em ruínas dos Glacianatas. Aqui, cofre, aqui você percebe ruínas de uma fortaleza. O que é interessante sobre isso? Se vocês forem pegar aqui os cofres, eles possuem uma arquitetura muito pontiaguda e muito para cima, muito alta. Normalmente, quando tem alguma coisa com o pé direito muito alto, existem algumas formas arquitetônicas que justificam isso. Primeiro fala sobre o quesito de você trazer uma arquitetura muito, não larga, mas mais alta, para quando você entra, você sentir essa ideia de vulnerabilidade pessoal, algo como você se sinta inferior àquilo e aonde você está. É interessante porque quando a gente vai, por exemplo, em templos, onde você precisa ser humilde comparado com a divindade, é interessante com que você seja inferiorizado com a arquitetura também. Outro ponto é que quando você tem algo que indica para cima, isso faz com que você eleve aquilo que você está vendo, ou seja, aquilo está superior a você. Obviamente, quando eu falei com a Amanda, vou deixar o cardzinho sobre o episódio que a gente fala um pouco sobre neuroarquitetura, a gente fala sobre as setas. É interessante você ver que quando tem algo muito alto, com pontas, onde mostra um triângulo trazendo essa agressividade, porém utilizando como seta, como forma de indicação acima, olhando para cima, você já traz essa ideia, utilizando como princípio que é uma região que venera a magia, pode ter essa ideia de sempre mostrar e jogar para cima. Tanto que se você for ver aqui as ruínas, traz essa mesma ideia. Não é algo muito largo, mas sim uma coisa muito alta, mostrando que de alguma forma eles se aproximam da divindade, se aproximam dos deuses, dos semideuses, de todos os que for, com o objetivo de alcançar de uma forma sempre pontiagudo, sempre acima, sempre superior, sempre trazendo essa ideia de inferioridade. Então eu gostei bastante, eu acho bem legal isso, né? Apesar de aqui no cantinho você ver, né, a galera guerreira indo até lá. Porém, eu acho interessante pegando como proposta toda a estrutura arquitetônica do lugar como forma realmente de apresentação, de intensificação do gênios Lost que quis trazer, falando sobre o quesito tanto social quanto guerreiro e até mesmo o quesito de veneração, que eu acho que é o mais interessante, utilizando como um princípio arquitetônico mesmo. Aqui falando um pouco sobre arquitetura de uma maneira geral, falando um pouco dos esboços, uma forma, a gente pode dar uma puladinha porque a gente já falou um pouco mais sobre isso. E, novamente, como se fosse pilares, corrimões, caminhos, pontes, trazendo também aqui um esboço que não vamos entrar muito nos detalhes arquitetônicos mais profundos disso, porque senão a gente vai estar esticando demais alguma coisa que já pode ficar relativamente grande. Porém, de uma forma geral, você percebe toda essa coisa de linhas retas, esse exato, esse fechado, que muitas vezes quando traz essa ideia de algo fechado, quadrado, rígido, mostra uma identidade mais concreta, mais lógica, mais certa, mais militarizada, que faz sentido bastante com uma ideia tribal, guerreira, algo marcial, algo de exército, com poucas curvas, até mesmo onde deveria ser algo curvo, como um círculo, também é traçado de uma forma mais reta. Então eu achei interessante, acho que uma forma bem legal de já começar trazendo essa peculiaridade, são alguns pequenos detalhes que você vai pegando aqui e ali mostrando essa ideia. Até mesmo o próprio símbolo de Freyjord se sente que tem essas coisas pontiagudas, obviamente, referenciando estalactite, estalagmite, porém aproveitando isso também como forma de intensificar a ideia de que eles são realmente perigosos. Mostrando um pouquinho mais agora sobre as tribos, né? Mostra aqui algumas imagens interessantes referenciando talvez um herói ou outro aqui.
Não, se existe alguma referência heróica de algum ou de outro, eu não saberia dizer isso para vocês. Porém, você já percebe que existe sim alguma coisa que parece ser algo referenciado. Existem uns com uma cor mais preta, outros com a cor mais azuis. Então não sei dizer se, por exemplo, esses aqui são heróis que se perderam, que morreram e agora atualmente são os azuis, ou os azuis são como se fossem os espíritos da neve e já se foram e atualmente são os pretos que se mantêm. Não sei dizer profundamente, porém talvez tenha alguma relação, ou simplesmente eu que estou apenas viajando nas referências de cores. Então, mostrando aqui os Varazorianos, liderados por Ash. Os Varazorianos são um aglomerado de tribos progressistas que acreditam que na diplomacia através dos ensinamentos de Varazora. Elas vivem principalmente em regiões mais quentes e mais povoados sobre a sua bandeira são agrários. Muitos povoados sobre a sua bandeira são agrários. Bem, considerando aqui, mostra liderados por Ash, faz todo sentido ter esse arco aqui. É interessante porque, apesar de ser alguma coisa liderados por Ash, significa que atualmente a líder é ela, então não sei dizer se a bandeira referencia ela, ou ela usa um arco pelo fato da bandeira. Existe assim essa grande diferença de o primeiro líder, né, a primeira líder dos Avazorianos eram arqueiros, então os líderes precisam se tornar arqueiros, ou e com isso a Ashe usa, ou a bandeira foi dedicada a ela por ela usar, né? Essas duas formas. Então depende muito de quão antigo é a Ashe, quão antiga ela poderia sobreviver, ou se realmente é alguma coisa mais recente. Porém, de uma ideia geral, é algo interessante. E o outro legal é que mostra já um pouquinho do caso de um possível panteão, dizendo aqui a Varosa, né? Considerando que eles são interessantes também, que fala sobre diplomacia. No caso diplomacia, a gente vê que de uma maneira geral falaram que é um matriarcado tribal. E a diplomacia aqui eu não sei dizer se eles são diplomatas no quesito adjetivo. São pessoas mais diplomatas, são pessoas mais tranquilas, mais políticas, ou se é uma diplomacia relacionada a algo democrático. Então não sei dizer como que é. E o interessante aqui é que já mostra que vive em regiões mais quentes e muito mais povoados, e povoados são sob bandeira são agrárias. Então, provavelmente a gente for pegar aqui o mapa, provavelmente deve ser essa região mais próxima da conexão de Freyjord com a galera de Noxus, que fica mais embaixo, fugindo um pouco. Porque quando fala mais quente, não significa necessariamente que é quente, mas sim, talvez, menos gelado. Seguindo aqui, a Garra do Inverno. A Garra do Inverno é uma tribo guerreira e tradicionalista, liderada por Sejuani, colhendo comida e suprimentos das planícies altas, florestas e rios setentrionais durante o verão. Nos meses de inverno, o grupo sobrevive pilhando seu caminho na direção sul sobre mares congelados. É interessante porque aqui pega da mesma forma. Se for ver, esses dois martelos parecem realmente ser algo próximo com o que a Sejuani usa. Eu acho que, se não me engano, ela usa uma massa, não um par de martelos. Porém, existe também essa coisa mais pesada. E é interessante porque mostra que na parte do verão são coletores. E na parte do inverno eles são meio que, né, guerreiros. Na verdade eles são guerreiros de uma forma geral, mas é uma de pilhagem e o outro mais relacionado a colheita, né? Não a colheitas, mas sim a coleta. Então é interessante porque isso mostra um quesito arquitetônico, sociocultural, governamental e social e tudo mais, que é o seguinte: normalmente quando se desenvolve uma agricultura, normalmente acontece pelo fato daquele grupo de pessoas terem saído de nômades para algo mais estacionário. Considerando essa tribo guerreira aqui, pode ser que eles não tenham uma localidade, uma cidade específica. Talvez eles fiquem assim, eles são nômades num ponto de que numa época do ano eles estão mais estacionários em alguma região, meio que se movendo, porém mantendo numa certa região pelo fato de ser coletores, não tem algum tipo de plantação de
ou de pastoreio. E no caso, quando chega no inverno, eles vão para uma região um pouco mais quentes, talvez, pegando talvez essa pilhagem nas regiões mais próximas da Oeste, porque mostra que é o seu caminho mais sul sob mares, né? Pode ser tanto os mares congelados realmente descendo aqui, algo que se aproxima mais nessa regiãozinha que parece ser um lago, ou mais próximos realmente a partes descongeladas mesmo. É interessante, você percebe que tanto os anteriores quanto agora são lideradas por mulheres, mostrando realmente que são matriarcais. E aqui os pré-glatos, né, os pré-glácios, é um culto envolvido em segredos. Né? Ok, seus seguidores vivem nas ruínas antigas do norte extremo, protegendo sua líder Lissandra, enquanto ela cuida do Holen Abyss. Mesmo assim, missionários e curandeiros do culto são comuns através de toda Freyjord. É interessante porque aqui no caso se mostra como aqui realmente parece um grupo social étnico, aqui parece um grupo social étnico e aqui parece realmente ser um grupo religioso, onde, porque fala que você pode encontrar os pré-glácios em qualquer local. Então talvez aqui seja mais um grupo de pessoas que se identificam como um povo, porém com a união religiosa, não necessariamente uma conexão histórica ou uma conexão social, mas sim uma conexão religiosa. Então é interessante que novamente se pega aqui nessa ideia de serem lideradas por uma mulher, mantendo a ideia do matriarcado. No caso aqui não vejo muito como tribal, mas sim como uma seita, então já encaixa um pouco mais nesse quesito. É interessante porque já começa falando sobre o que tem relação com Rolling Abyss. Quando você joga Rolling Abyss, você joga em cima de uma ponte congelada, então provavelmente deve ter essa relação também, e acho que isso é o mais forte, mais interessante que a gente pode pegar, principalmente quando a gente fala nos quesitos de geográficos, nos quesitos de conexão e tudo mais. Seguindo aqui, você pode ver aqui que nós estamos para o gelo verdadeiro. É interessante porque mostra aqui falando que em todo lugar o gelo verdadeiro é o único. Vendo aqui que fala gelo verdadeiro com ferramentas de Freyjord, provavelmente deve ser algo que as armas são feitas de gelo, as ferramentas são feitas de gelo, mas é algo que talvez seja algo por inquebrável. Né? Pegando aqui as armas tribais, ferramentas de Freyjord, os arcos e espadas usadas para a tribo são criados com madeira, aço e osso. E no caso mais raros também podem incorporar o gelo verdadeiro. Então provavelmente deve ser essa ideia de que o gelo verdadeiro intensifica de alguma forma, ou magicamente, ou as propriedades. Você vê aqui o arco, você vê aqui espada, você vê também aqui uma outra espada. É aqui algo que parece ser um porrete ou uma clava, de alguma forma. Seguindo aqui, você vê o verdadeiro gelo, ferramenta Freyjord, o verdadeiro gelo ocorre naturalmente e nunca derrete. Ok, é algo que já esperávamos em relação a isso. Apesar de ser extremamente raro, somente guerreiros glacianatas podem aguentar seu toque congelante e podem empunhá-lo em batalha. O interessante é que, ó, guerreiros glacianatas. Se a gente for voltar aqui, quando a gente fala sobre as tribos, a gente tem o quê? Os Vassorianos, que não fala sobre esse quesito, a Garra do Inverno, que também não fala, e aqui fala sobre os Pragleáceos, que também não fala diretamente sobre os glacianatas. É interessante falar que quando a gente fala sobre os glacianatas, eles estão falando um pouco sobre, mais no quesito, não apenas da região aqui, mas fala também num quesito que é o seguinte. Quando existe um fator consanguíneo, ainda mais nesse quesito de história, muitas vezes estamos falando de um sangue específico, o sangue da lua, o sangue de não sei o que, o sangue daquele outro, aí daquele outro, aquele outro. Né? Algo talvez, o verdadeiro, ou não sei o que. Então, assim, apesar de mostrar que glacianatas somente são esses tipos de guerreiros, pode ser que, não sei, vamos descobrir, ou não, porém, aqui tem cara de ser o seguinte, essa aqui é o nome que se dá às pessoas. Por exemplo, nós temos a galera de Noxus, nós temos os Noxianos. No caso de Freyjord,
não parece que eles sejam freijordianos. Tá vendo? Simplesmente que, ó, Frejord é uma terra hostil, apesar de não sei o que, Valsorianos, Guerra do Inverno, né, pré-glácios, mas não fala de se, eles são X ou Y. Então, acredito que o Gelo Verdadeiro talvez não seja um grupo específico de Frejord, mas seja a galera de Frejord. Porque se for pegar aqui os heróis que tem aqui, mais do que um parece ter alguma arma imbuída com alguma coisa. Não necessariamente com poderes de gelo propriamente dito, porém você percebe que existe mais do que uma pessoa que tem umas armas, né? A Ashe com os arcos de gelo, ela própria, né? A Alessandra criando alguns paranauê, a própria Alissa Joane que convoca um gelo, o próprio Brown que também tem, o Volipi, o Truddle. Então você percebe assim que tem mais do que um. Considerando que essas três primeiras possuem, no caso aqui, no caso a Ashe tem um grupo de pessoas que segue ela, um grupo de pessoas que segue ela, um grupo de pessoas que... Então acredito que no caso aqui, os Glacianatas seja a galera de Frejord. Eu chuto, eu acho que seja alguma coisa mais nesse nível. E você percebe que existem diversas coisas aqui. Parece ser um pingente ou uma faca. Aqui, né, parece ser uma mão, na verdade. Parece que os falanges. E aqui uma faca, como se fosse aquele vidro que mata os White Walkers do Game of Thrones. Aqui simplesmente algo parece uma bola de cristal para ver futuro, magia, alguma coisa do gênero. Então, de uma maneira geral, é interessante, não tem muita informação, mas já causa aí um certo tipo de gatilho da curiosidade. Então, de uma maneira geral, nós temos essas três informações aqui em Frejord. A gente pode ir agora clicando em algumas regiões aqui. No caso aqui, nós temos essa primeira que é Recaustak. Seguindo para essa região, a gente vê que Recaustak, local sagrado. Ok. Uma estátua de Avarosa protege este local sagrado, onde Ashe e Tryndamere selaram seu juramento. É interessante porque já mostra essa relação aqui, onde nós temos essa cidade, mostrando aqui a Ashe aqui no cantinho. E você percebe que existe uma estátua que parece ser muito ela, ou, como eu falei, pode ser alguma coisa relacionada aos líderes antigos, e todo líder precisa seguir essa, vamos assim, todas as líderes, né, por ser um matriarcado, precisam seguir esse manto de se manter como arqueiro, né? Local de peregrinação de Helgstack. Aqui, a estátua de Avarosa. Apesar do óbvio desconforto de Ashe em ser a suposta reencarnação de Avarosa, ok, interessante, ela permitiu que seus seguidores a honrassem fazendo peregrinação em local sagrado de Helgstack. Então, provavelmente, é aquilo que eu comentei. A bandeira é de Avarosa. Né? O fato de que a Ashe talvez não acredite que ela seja a reencarnação dessa deusa, mas essa deusa tem como principal arma o arco, e talvez esse aqui seja um gelo verdadeiro. E então mostra tanto um que, tipo, beleza, vocês acham que eu sou realmente a deusa, não sei o que, blá blá blá. Ok, façam, pode fazer, mas saiba que existem as condições. Já dá para ter uma ideia mais ou menos de uma possível personalidade dela, não tem como ter uma certeza, apenas com uma descriçãozinha de 4 linhas. Porém, é interessante você já ter essa ideia. Ainda mais mostra um pouco da mitologia, né? Mostrando que, da mesma forma que em Cavaleiros, novamente, existem os portadores da deusa Atena, Apolo, Poseidon, Hades, caramba. Talvez aqui também exista essa relação direta, utilizando como avatares, considerando também o fato de que a galera de Frejord acredita que os semideuses andam junto deles. Então, no caso aqui, é pelo fato de os deuses estão perto e a Ashe é uma reencarnação de Avarosa, então faz todo sentido a gente acreditar nesse fator. Então, é bem legal, bem interessante. Isso aqui já entra fora de Frejord. Então, seguindo aqui, pegando aqui
magiando, nós vamos para Gulsfrost. Gulsfrost, novamente, tendo uma ideia como a Ashe aqui, as ruínas antigas de Gulfrost. Depois de viver por impetuosos penhascos de gelo, Ashe chegou ao limite dos mapas de sua mãe, Gulfrost. Embora Grenna esperasse encontrar o trono de Avarosa em um salão repleto de tesouro, Ashe se deparou apenas com um amontoado de pedras na neve, apenas para descobrir um arco lendário, o arco lendário, feito inteiramente de gelo verdadeiro, enterrado nas rochas. Olha que interessante. Então, abrindo um pouquinho sobre isso aqui, a gente vê que essas aqui são as ruínas de Gulfrost. A gente percebe, e é interessante porque esse tipo de plot twist é legal, principalmente no quesito de arcos de personagem, onde tem toda uma peregrinação, toda a jornada do herói para chegar nessa região e ter aquela primeira queda. Tanto que na jornada do herói, quando você vê, existe aquele momento que tem a primeira queda para depois você ter o clímax. Então eu acho interessante que chegar até aqui e ver que não existe nada é a primeira queda. Pode ser a segunda, mas essa aqui é a queda que faz com que aconteça a transformação do herói para quando chegar na parte do clímax poder vencer o vilão ou, né, o caso, o antagonista. E no final daqui existe essa ideia de que, ó, primeiro você vê que parece ter essas pessoas congeladas abaixo dessa crosta aqui, algo interessante a ser vista, e ela voltando com o seu primeiro espólio. Alguns podem considerar que pelo fato dela voltar com um arco, exista sim a chegada como um clímax, então ela estaria voltando com os espólios, que é a próxima etapa pós vencer o clímax. Porém, normalmente quando a gente fala sobre a volta com os espólios, muitas vezes é algo que chega a... é algo que estava buscando no começo. Como ela não buscava isso, voltar com isso não é a volta com os espólios da jornada. E sim, apenas uma ferramenta, apenas um que a mais dentro da jornada para ir sim ter a transformação final. Então eu gostei bastante, é bem legal, obviamente que a imagem também diz bastante coisa, principalmente nas palhetas que mostra ou talvez sendo um amanhecer de uma nova esperança, ou cair do anoitecer. E um outro legal também é que, se por acaso isso for um amanhecer, que mostra normalmente fala assim, o amanhecer é algo que traz esperança e tudo mais, porém o amanhecer pode trazer desespero, ou pelo menos mostrar uma realidade que não gosta. Dentro dos perfis, que quando a gente fala sobre a composição de um cenário, você pode criar o efeito contrastante, onde houve o amanhecer de uma esperança, porém quando isso é mostrado, aparece todos os antigos heróis mortos, congelados, mostrando esse desespero. Então, assim, dependendo da interpretação do personagem, da forma como você quer construir a sua cena, é algo bem interessante. Você pode tanto trazer a interpretação de que, esses são os antigos heróis e agora eu sou aquela que conseguiu fazer tudo isso, algo positivo. Pode ser meio que o desespero de todas as tentativas, ela é a única que sobrou. Então, existem diversas formas que você pode trazer, intensificando ou contrastando com o mesmo elemento. Aqui no caso é o pôr do sol ou o nascer do sol, aí depende da forma como você estiver narrando a construção do seu cenário. Então eu acho bem legal, gostei bastante. E seguindo aqui, subindo, aqui nós temos a Vila dos Filhos do Gelo, que também tem algo a ver com ela. E no caso aqui, Vila Agrícola, povoado de pastores e guerreiros das respectivas tribais de Avarov. Então basicamente quando falou que a galera que segue ela tem uma grande base de pastoreio, basicamente é apenas essa vila. Então a gente entra como Vashka, né? Vataká. Nós temos aqui vila onde Ashe cresceu. Beleza, então ela cresceu aqui. Controlada por sua mãe, Grenna foi destruída pelos Filhos do Gelo. Filhos do Gelo é interessante porque até então ainda não apareceu isso. A gente tem a galera que é as garras, e aqui são os filhos. Talvez tenha alguma outra coisa. Então, Vashkar, povoado vassoriano. Aqui mostra, parece ser uma antiga Ashe com a Greta, mãe dela, né? Talvez esteja apenas retratando essa relação, esse negócio. E aqui acontece uma possível batalha final, porque tem aqui o cabelo branco e aqui novamente um cabelo branco, né? Na luta contra os Filhos do Gelo.
Acredito que seja apenas isso, não tem mais muita informação, aí começa a vir apenas a interpretação da minha cabeça. Então, rochas de Orn-K. O legal é que Orn-K talvez tenha alguma relação com o próprio Orn, mas no caso aqui nós temos Ashe e a Sejuani, né? Então, seguindo aqui, nós temos essas duas heroínas, um local de peregrinação nas costas com muitos peixes e campos para animais do pasto, visitando também pelas tribos Sejuani e Ashe durante os verões de sua juventude. É interessante porque talvez essa seja aqui os mares quentes que a Sejuani faz a interação. Não sei dizer se esse local acontece um tipo de pilhagem, algo que me parecia ser bastante, principalmente pelo fato da Sejuani ser uma personagem um pouco mais grosseira nesse quesito, porém parece que é algo meio que tranquilo. Seguindo então falando um pouco sobre isso, a gente vê simplesmente um barquinho e aqui essa possível relação de amizade que existe entre a Ashe aqui e a possível Sejuani aqui. Não sei dizer se ela é Sejuani mesmo, ou se ela é a mãe da Ashe, ou se essa aqui é a mãe da Ashe, né? Então, não tem muito como a gente ter essa certeza, porém, dá pra gente ir levando de uma forma ou de outra. Mas, assim, provavelmente deve ter algum quadrinho, alguma história, porque realmente está sendo bem superficial. No caso aqui do Yadusk, segue como vilarejo da Garra do Inverno, onde a mãe de Sejuani Kalkia temporariamente estabeleceu a tribo durante seu domínio. Tradicionalmente, as tribos da Garra do Inverno deslocam-se todo o inverno, reconstruindo sua vilarejo utilizando parte de seus navios e materiais sucateados. Então é basicamente aquilo que eu imaginei que fosse mesmo, né? Eles são estacionários no período do ano, são nômades no outro período do ano, e no caso aqui, provavelmente eles usam muito mais desse mar de gelo aqui em cima, e nos momentos que é propício a se manter estabelecidos numa localidade, eles fazem as casas. Depois que aí desfazem as casas, vira barco, do barco vira casa, do barco vira casa e blá 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 blá. Então, seguindo aqui novamente, aqui a relação da mãe da Ashe ou da Ashe, né? Teve um arco aqui, mas parece que o cabelo aqui é branquinho. Vê aqui essa casa feita com teto, sendo aqui o barco de ponta cabeça. E aqui a mesma coisa, parece ser bastante próximo a Alessandra, esse ser aqui, teria que vir alguma informação, mas de uma forma geral parece ser uma tribo, apesar de guerreiro, uma tribo relativamente bastante acolhedora, né? Assentamento costeiro. E no caso aqui no final nós temos Gunchar, lar dos Abatral, comunidade sem magia que foi a primeira a seguir Ashe como líder da tribo Avossuriana. Então aqui mostra mais um quesito um pouco histórico, fazer um pouco mais da timeline dessa galera. Então, seguindo aqui, agora bem mais ao norte do mapa, nós temos os Naugjag, que é um simples assentamento amontoado debaixo da cordilheira, seu nome original se perdeu na história. Ok. Nada de especial. Vigília do Yeti. Temos aqui Nunu e Winloop. Então, ruínas da esquecida civilização Yeti, onde sonhos rodopiam na neve e improvável amizade nasceu. Então, provavelmente, quando a gente for falar um pouco sobre o Nunu e o Winloop, talvez fale um pouco mais sobre essa região. No caso, ser Vigília do Yeti é interessante porque aqui traz algumas possíveis interpretações e alguns possíveis plots. Claro que muitas vezes eu trago uma proposta de história, alguma coisa que muitas vezes foge, apesar de que existe sim alguma mini história para cada uma das skins, algumas sim, outras não. Eu vi que existe algumas histórias e outras skins ainda não existe como relação. Porém, no caso aqui de Vigília do Yeti é interessante principalmente pelo fato de que nós temos a palavra vigília aqui. E essa vigília pode ser tanto um local onde foi não vigiado, mas se foi visto o Yeti, então no caso aqui foi feito, eu observei ele lá, então ali se encontra a vigília do Yeti, onde é possível assistir, ou realmente o local de vigília, onde você encontra o Yeti, ele é algo meio que ele vigia o local,
ou é o local onde ele se mantém preso e acontece a vigília dele. Tá? Então eu chuto que poderia ser essas três possíveis interpretações. No caso onde existia, e agora se ele descansa, porque é possível assistir, né, vê-lo lá. Pode ser a vigília dele, onde ele vigia o local, se tornando um local sagrado para ele de alguma forma, ou ali onde se encontra preso e as pessoas vão lá para... não as pessoas vão lá para alguma coisa, mas sim é a prisão dele. Então acredito que pode ser tanto a prisão dele, quanto ele ser o protetor, ou simplesmente é onde ele se encontra, né? São algumas possíveis interpretações aqui. E no caso da Vila dos Órfãos, onde nós temos apenas a Lissandra aqui como personagem referenciado, nas sombras da grande cidade de Praeglácios abrigam crianças órfãos contra o frio. Então provavelmente aqui deve ser um lugar frio pra caramba, e as crianças que perdem os pais se juntam aqui de alguma forma, e com isso acontece dessa forma. Na cidade de Praeglácios nós temos aqui vários heróis relacionados. Nós temos a Lissandra, nós temos o Trundle, nós temos o Ivern, algo que anteriormente não aparecia ali de alguma forma. Então é algo que pode ser relacionado de alguma forma, porém não traz uma relação direta, né, de alguma forma. Até então não apareceu, né? E nós temos aqui o Udir e nós temos o Warner. Fortaleza ancestral construída para vigiar o absoluto abismo Ivantes. Ela também abriga muitos registros históricos e tesouros ocultos de Freyjord. Pegando aqui então um pouco sobre o abismo, parece realmente aqui ser, né, o Rolling Abyss, né, o abismo Ivante, cidadela de Praeglácios. Então já tem diversos elementos aqui que você pode encontrar em diversas situações. Daria pra gente fazer uma análise mais profunda, diversa. A gente tem aqui um outro herói aqui a fundo que parece ser um guerreirão. Temos luzes arcanas que podem vir diretamente, né, ou desse abismo, ou até mesmo dos gelos verdadeiros para a proteção disso aí, né? Trazendo aqui esses pilares, novamente esses guerreiros ancestrais, essa torre que você destrói em Rolling Abyss quando está jogando, né, o famoso Aranzão. Então existe essa coisa, a gente pode depois futuramente falar mais especificamente aqui, apontando algumas coisinhas que a gente pode ir descobrindo. Novamente, aqui algo que parece ser meio que um portal, ou até mesmo uma chave, onde tem aqui tanto essas criaturas congeladas aqui, que podem ser tanto antigos protetores, ou até mesmo algo mais relacionado ao próprio abismo. No cantinho aqui, não dá para ver na tela, mas aqui na imagem é o símbolo da galera de Praeglácios. Então talvez tenha alguma coisa relacionada sim. E aqui existe essa ruína quebradiça, né, a Ponte dos Perdidos. É uma era hoje esquecida pela história nas profundezas gélidas abaixo da cidade de Praeglácios, os horrores do vazio. Então provavelmente aqui, como já dá para ver até aqui embaixo, aqui é uma das portas do vazio. Foram impedidos ao entrar no reino material. Mesmo assim, o estranho e o sobrenatural crescimento de aquilo que vier abaixo continua pouco a pouco, ano a ano, gradualmente rastejando para a superfície. Então é interessante porque se existe essa relação direta com o abismo, e o abismo ele é uma conexão com o vazio, é interessante você imaginar que exista esse meio termo, né, que a gente chama na ecologia, chama de ecótono, né, que é a mistura de localidades, onde nós temos, por exemplo, o Pampa de um lado, nós temos o pântano do outro, e nós temos a mistura que não é nem pântano, não é nem pampa, é uma mistura única se tornando alguns atributos únicos. Então pode ser que exista o vazio, exista Freyjord, e essa região aqui seja um meio termo que não é nenhum nem outro, não segue as regras do vazio, não segue as regras do mundo material de Freyjord, porém um pouco de ambas, onde as regras desse sistema é um tanto diferenciado. É legal você criar isso no seu mundo fantástico, essas regiões de transição, essas regiões intermediárias, principalmente pelo fato de que quando acontece esse tipo de coisa, você consegue ter umas propriedades diferentes trazendo premissas diferentes. Às vezes você tem uma estrutura, um sistema que quer dar uma certa repaginada ou até mesmo criar algumas interpretações diferenciadas. Com certeza, áreas de transições são as melhores para isso.
Em seguida aqui, o Olho no Abismo, a Cidadela de Pregalos. Todo ano, no equinócio invernal, um grupo de preglácios vindo do pavilhão dos Guardiões descem ao Olho no Abismo. A verdadeira natureza da tarefa talvez seja desconhecida para eles mesmos e pela própria Lissandra. É interessante porque quando a gente falou sobre o Will Cos lá atrás, como nosso segundo herói, tinha um conto que falava sobre o olho do Vel'Koz e toda essa relação com o abismo e as intenções dessa criatura do vazio. Então eu acredito que possa sim ter, se a gente retomar aquela história antiga falando sobre as excursões que aconteceram relacionadas a essa região, a gente já pode encontrar alguma relação. Então apesar da Lissandra ter esse controle sobre a região e ter esse conhecimento de maneira geral, parece que algumas facções, alguns lados podem ter uma certa independência, causando talvez alguns problemas ou evitando que alguns problemas aconteçam. Só tem como a gente saber, né, caso realmente exista alguma informação referente, seria quando a gente fosse atrás do abismo, fosse realmente falar um pouco sobre o vazio, encontrar alguma referência um pouco mais direta sobre o que pode acontecer nas coisas ali embaixo. Então, pessoal, esse aqui foi o Freyjord, que nós falamos em alguns quesitos. Obviamente, a gente podia falar um pouco sobre o bioma, falar um pouco sobre algumas possíveis conexões, ver que aqui o mar que sai daqui e desce até, né, vai até Noxus, passando por aqui, ou descendo por baixo. Você pode pegar no quesito de Demacia, né, indo pelo outro lado. Porém, como vocês podem ver, existem todas essas regiões que não é dominada por ninguém, onde existem as possíveis relações interessantes, principalmente políticas, que podem ocasionar nessa meiuca, nessa terra de ninguém. Então é interessante porque você pode ter essa relação direta do frio com Demacia, principalmente pelo fato de que Demacia não é fã de magia, e aqui a magia é algo que é venerado. Então você pode ver que essas cordilheiras aqui que separam a galera de Freyjord com a galera de Demacia pode ter diversas coisas e premissas interessantes que podem ser trabalhadas, porém isso aí viraria um outro vídeo, uma outra análise, uma outra coisa. Então é meio que tristinho o fato de que não tem tantas coisas, informações, apenas algumas imagens, qualquer tipo de texto, fazendo com que a gente precise realmente interpretar loucamente as coisas que tem aí, como um objetivo mais de se encontrar essas relações, e com isso a gente consiga fazer essas relações diretas. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha revisão, falando um pouquinho sobre o Freyjord e algumas coisas que eu achei interessante. Se você tem alguma localidade específica que você gostaria que eu trabalhasse, deixa aqui nos comentários. Se tem algum herói que você quer, deixa aqui nos comentários. E se tem alguma outra informação específica sobre algo sobre algum grupo ou qualquer outra coisa de League of Legends, obviamente, deixa nos comentários, que assim a gente pode trocar essa ideia. Qualquer coisa é só ir atrás lá do meu Discord e a gente consegue conversar mais rapidinho e alguma coisa um pouco mais direta. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!